Fala galera, estamos aqui ao vivo para vocês com as feras aqui, Paulo Nutri e Gustavo Souza Nutri, e vamos bater um bate-papozão sobre emagrecimento, beleza? Vou apresentar aqui a vocês esses dois. Gustavo, fala aí um pouquinho, fala seu nome, fala um pouco da sua trajetória e depois o Paulo Gama vai falar um pouquinho também. Vamos lá, pessoal? Pois bem, cara, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, viu? E desejar uma boa noite para a galera que está assistindo a gente, viu? E vamos lá, cara. Sou nutricionista formado, né, com aptidão para a área esportiva. E estou formado já faz basicamente um ano e meio, né, atuando dentro da área clínica. E digamos assim que a minha aptidão voltada para a área esportiva é justamente em função da parte de treinamento, né, que começou por mim, digamos assim, né, onde eu era um indivíduo muito magro, não me sentia bem com a minha aparência, e aí a partir daí eu fui desenvolvendo a aptidão pela área, fui gostando da área e decidi começar a estudar nutrição de fato. E aí, cara, me apaixonei e estamos aí até hoje, estamos aí até hoje desenrolando nessa área que é uma área que eu gosto demais. Show de bola, isso aí é o Gustavo, ele apresentou um pouco para vocês, agora o Paulinho vai falar um pouco dele, né? Essa fera aí da nutrição aqui da nossa cidade. Fala galera, boa noite, me apresentar aqui, Paulo Gama, né? Para quem já conhece aí, tem a galera que já conhece meu pai, tem a galera que me conhece, a galera já tá confundida aí os nomes. E vamos tirar uma dúvida da galera aí em relação ao emagrecimento, né? Ver o que é que a gente pode agregar aqui a vocês em relação ao conhecimento, né? E vamos tentar falar de maneira mais simplificada possível, para que todo mundo consiga entender. Com certeza. Acho que tem que ver a questão aí, eu acho que tá sem áudio. Tá sem áudio no Instagram, tá sem áudio. Só um minuto, pessoal, vamos aqui alinhar aqui o áudio do estúdio. No Instagram tá saindo aí? Acho que é no YouTube, então, no Instagram. Vou falar a mesma coisa, viu? Pronto. Não tem problema não, a galera vai. No Instagram parece que tá sem som. Olha se tá saindo áudio. Só alinhando o som aqui, galera. Não tá saindo som, todo mundo tá falando aí. Show? Show de bola. Probleminha técnico aqui, pessoal, mas nós já voltaremos aqui, vamos lá. Pessoal, vou apresentar aqui mais uma vez, LF Podcast, parceria forte aqui com Caucaia Digital. Quero agradecer aí a todos os patrocinadores, certo? Fatene, Sanfit, né? Aí tem as pessoas também que vêm colaborando com a gente, a Jéssica aí, que é advogada. Tamo junto, pessoal. Açaí aí do Ricardo, Parada do Açaí, meu irmão. Tamo juntão. E é isso aí, vou aqui falar um pouco sobre essas feras aqui, eles vão falar um pouco sobre o emagrecimento, certo? E eu vou falar, Gustavo, se apresente aí, como é que é a sua rotina de treino, quanto tempo já você está nesse ramo de nutrição, fala um pouco aí pra gente. Pronto, cara. Primeiramente, boa noite, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para disseminar um pouco do conhecimento que a gente tem, né, adquirido ao longo desses anos. Boa noite pro pessoal que está assistindo a gente aí, viu? E, cara, pois bem, eu treino já faz basicamente 5 a 6 anos, né? Comecei a treinar antes mesmo de cursar nutrição e foi justamente pelo interesse próprio de querer mudar o meu físico, né? De ter um pouco mais de massa muscular para me sentir bem em relação à autoestima, que eu comecei a estudar de forma, digamos assim, involuntária a parte de nutrição e acabei gostando da área em si e parti para a faculdade em si, né? E foi uma área em que eu me apaixonei, cara. Foi uma área que me descobri realmente. É isso aí, Gustavo, a fera. Agora vamos falar um pouquinho aqui com o Paulinho. Paulinho, fale um pouquinho da sua trajetória. Paulinho, que já é meu amigo aí há muito tempo, desde a infância, de uma família tradicional aqui da nossa cidade. Fala um pouquinho aí, Paulinho. Cara, em relação a tempo de treino, como o Gustavo falou, né? Eu comecei a treinar bem antes de faz um tempinho já. Comecei com 15 anos, já tô aí há 12 anos nessa pegada, né? Claro que nem sempre levando a sério, né? Às vezes a gente dá umas bambeadas ali, mas no final das contas a gente tá há um tempo já nesse ramo, né? Em relação à parte da nutrição, foi justamente
basicamente a mesma pegada. Já estava me interessando ali pela nutrição anteriormente e fui atrás de mais conhecimento na faculdade para que no final das contas viesse ali a agregar no dia a dia. Pessoal, no dia a dia, nós estávamos conversando com alguns clientes e nós escolhemos um assunto específico para esse podcast, né? Estávamos entre emagrecimento e qualidade de sono. E aí nós decidimos, juntamente com nossos clientes da LF, falar sobre o emagrecimento, que é um assunto muito importante. Muita gente tem dúvida aqui e esses caras aqui, essas feras, vieram justamente para falar um pouco sobre o emagrecimento, né? Vamos lá, Gustavão, fala um pouco aí do conceito de emagrecimento. Arrocha. Pronto, cara. Pois bem, né? Antes de antemão, queria falar para todo mundo aqui que está assistindo a gente que a gente vai tentar, né, disseminar a informação de forma o mais simples possível para facilitar o entendimento. Então, sem muitas questões fisiológicas, sem muitos termos científicos, com um grau de complexidade alto. Então, a gente vai brincar fazendo analogias com o dia a dia para tentar ficar um mais fácil entendimento para todo mundo conseguir assimilar as informações e tentar, né, aplicar no seu dia a dia. Pois bem, vamos lá. Emagrecimento, né, Luizão? Cara, digamos assim que tem muita disseminação, né, principalmente em rede social, falando que uma ótima estratégia para emagrecimento é déficit calórico e tudo mais. Não sei se você, né, já viu muito esse tipo de informação, mas digamos assim que o déficit calórico não é uma estratégia, né? Ele é definitivamente o pilar com que se rege o emagrecimento, ou seja, ele é o conceito base, né? E a partir desse conceito é que se tem diversas estratégias, né, que o compõem, né? O que seria o déficit calórico, né? Digamos assim que vamos lá, uma analogia para a gente entender. É como se você tivesse uma conta no banco, certo? Onde você tem aquilo que é o seu saldo bancário e a partir desse saldo bancário você tem os seus gastos, né, os seus custos do dia a dia. E, digamos assim, para que se entre em déficit calórico, você tem que ter um gasto maior daquilo que é o seu saldo mensal, daquilo que são os seus ganhos mensais, ou seja, o seu saldo no final do mês tem que ficar negativo, né? E aí, quando entra esse cenário, digamos assim que a gente ativa aquilo que é o cheque especial, né? Que aí é justamente é justamente a gordurinha que vai começar a entrar como fonte de energia. Então, a gente tem aquilo que é o nosso nível de atividade, aquilo que é a nossa ingesta de calorias, e quando a gente faz o somatório das duas situações, tem que dar um saldo negativo para o nosso corpo entender que tem que gastar das reservas energéticas, né? E aí, a partir desse conceito, é que vem as diversas estratégias, tanto quanto na parte nutricional, no que diz respeito à parte de dieta, em relação à suplementação e também em relação à questão das atividades físicas, né? Treinamento resistido, questões de atividades de treino que não só geram gastos, mas que também vão trazer, né, a aptidão em relação à parte fisiológica para atenuar o processo de emagrecimento, como, por exemplo, atividade de cardio, enfim, tem diversas vertentes que a gente pode, né, brincar com as variáveis para com que aconteça de fato. Se abre um leque, né? Exatamente. E aí você comentou sobre o déficit calórico, que é uma dúvida de muita gente, né? Sim, sim. Quando se fala de déficit calórico, várias pessoas não entendem, não sabem, e agora, de forma bem clara, você falou a questão da conta, né? Mas é interessante que aconteça apenas no déficit, né? Exatamente. No déficit calórico. Quando tá no cheque especial já não é muito bacana. Tem que ficar esperto. Então foi uma explicação muito boa, pessoal, essa questão aí, como se fosse uma conta, né? E é isso aí, que essa conta fique só apenas no déficit calórico, né? E aí, vamos lá, Paulinho, falar um pouquinho sobre emagrecimento. O Gustavo já falou um pouco, né? E de forma bem clara, ele explicou essa questão que eu tinha dúvida em relação ao déficit calórico, né? Pois é, cara, em relação à questão de emagrecimento, é uma das coisas que mais procuram a gente. No consultório, né, busca de emagrecimento, e fica sempre aquela questão de quanto a gente vai fazer de déficit, quanto a gente vai encaixar de alimentação lá no dia a dia da pessoa, né? E a gente vai bolando várias estratégias que no final das contas a gente vai conseguir chegar no resultado final. Eu sou um cara que gosta bastante de trabalhar em questão de calcular mais
os macronutrientes, claro que o Gustavo também calcula, obviamente, mas o Gustavo tem uma percepção diferente mais da minha em relação a feeling. Ele vai mais no feeling do paciente, vai vendo como é que ele vai reagindo. Eu estabeleço um déficit e imagino um target lá na frente, um alvo de peso, onde a gente possa chegar em relação à redução. Né? Você falou uma coisa bem interessante, né? Que aquilo que é o déficit em si tá com saldo negativo, digamos assim, mas tem aquilo que é o quanto negativo é esse saldo, né? Então, tem situações em que, por exemplo, a gente recebe muito em consultório, que é o paciente que já chega lá dentro de um cenário de restrição, mas uma restrição muito severa, né? De fazer cortes e emagrece, lógico, a primeiro contato você vai emagrecer se você parar de comer, então isso aí é uma verdade. Agora, o quão sustentável isso é que é o X da questão. Então, de nada adianta você chegar e fazer um corte absurdo, você vai emagrecer a primeiro contato, mas e depois? Você vai correr para onde? Se não tem mais de onde tirar, entendeu? Exatamente. Então, esse é um termo que a gente, né, usa, que é aquilo que é a parte, né, do quando... Termogênese adaptativa, exatamente isso. Que é quando o nosso corpo, ele tende a se acostumar com aquelas calorias que a gente está ingerindo. Justamente em contrapartida daquilo que ele pensa que está acontecendo, que é em função a caminho da morte, digamos assim, né? Então, ele tende a fazer com que as reações químicas do nosso corpo deem uma desacelerada e aí o nosso metabolismo basal baixa e, consequentemente, o processo de emagrecimento ele fica mais difícil, né? Eu não sei como é que é as estratégias que o Paulinho costuma, né, utilizar em relação a essa situação que é muito comum, tá? É muito comum de acontecer, acho que a maioria dos casos que pelo menos eu recebo dentro de consultório é justamente dentro dessa situação, e eu gosto muito de fazer um processo de realimentação, aos pouquinhos, devagar, porque da mesma forma que você vai tirando, você não pode reinserir de uma vez, senão tem um reganho de peso absurdo, né? Então, digamos assim que de certa forma é fazer com que o nosso corpo reaprenda a trabalhar com mais, né? E isso vai ajustar as reações metabólicas do nosso corpo e também fazer com que as atividades, né, de treino fiquem mais intensas, digamos assim, né? Pronto, tu falou a questão de reganho, né? Sim. Mas isso acontece devido ao quê? Pronto. Normalmente, quando se está dentro dessa situação, a pessoa ela tem um certo controle a primeiro contato, né? Tá focado, vai querer emagrecer e tudo mais, faz os cortes, para com fast food, com bebida e tudo mais, e a primeiro contato é controlável, né? Só que passado um tempo, não fica sustentável. E 99% dos casos que acontecem desse reganho é justamente por um descontrole de apetite e aí come desenfreadamente. Isso aí é o que mais acontece, né? Não sei se tu recebe muito. Outro fato que deve ser considerado. O paciente chega no nosso consultório e fala, Gustavo, fiz uma dieta tal, do não sei o quê, perdi tanto peso, mas logo depois engordei tudo de novo, né? Isso aí não sei se é comum para ti. Mas a pessoa joga a taxa metabólica basal lá para baixo, ou seja, o gasto calórico dela no dia está bem baixo, e no final das contas, quando ela começa a errar ali, os pequenos erros vão contando, vão pesando cada vez mais. Porque como a taxa metabólica basal da pessoa está bem baixa, vamos supor que eu vou dar um exemplo aqui, eu coloco 1.500 calorias para o paciente comer, né? E aí ele vai se adaptando a esse volume calórico e aí, consequentemente, chega um momento que estagna. Às vezes isso é termogênese adaptativa, sim, às vezes acontece isso, a pessoa perdeu o peso corporal, a pessoa teve uma questão de adaptação metabólica, mas também, como o Gustavo falou, tem a questão da pessoa começar a largar um pouco a mão ali na dieta, porque nos primeiros 4 semanas, 6 semanas, é bem fácil manter-se focado, mas a partir daí é que começa a pegar, a fome começa a bater, e aí no final das contas, quando tem esse volume calórico tão baixo, acaba cada erro pesando bastante. Exatamente. Entendeu? Então, esse processo de realimentação, de reintrodução da alimentação tem que ser gradativo, mas é uma das coisas que eu acredito que tanto eu como o Gustavo, a gente está trabalhando bastante isso aí, porque comer é bom, né, galera? Comer é bom. Rapaz, eu vou dizer, viu? Aqui é uma consulta grátis, já aprendi muito nesses 10 minutos, né, que nós já estamos aqui, muito bom, e assim... Nosso dia a dia lá na LF Suplementos, vários clientes têm dúvidas, né? E aí uma dúvida que eles perguntam muito e eu quero que vocês respondam para as pessoas que estão assistindo é sobre a creatina. Sim. Ela emagrece ou não emagrece? Pronto.
Cara, não diretamente, mas eu acredito que ela seja uma suplementação muito necessária quando a gente visa um aumento de performance. Se eu tenho um aumento de performance no meu treinamento, consequentemente eu vou ter um aumento do meu gasto calórico. Então, lembra daquela questão de sempre estar em débito em relação à quantidade de calorias, o déficit calórico no caso, a creatina vai potencializar o seu rendimento no treino e no final das contas vai ter de maneira indireta essa questão do auxílio no emagrecimento. Pronto, completando o que o Paulo falou, a creatina em si ela é um substrato energético, tá? Ela vai servir como fonte de energia para o nosso corpo, para a atividade física em si, principalmente para treino resistido, né? A gente tem uma molécula dentro do nosso corpo que gera energia e quando tem essa geração de energia, ela é quebrada, digamos assim, essa molécula se quebra, né? E aí a creatina ela cumpre o papel de ressintetizar essa molécula para ser quebrada novamente e aí gerar energia novamente, né? Então a gente tem estoques de creatina no nosso corpo, só que para praticantes de treinamento resistido não é o suficiente. Então a velocidade e, digamos assim, a eficiência com que isso acontece sem a suplementação de creatina não tem um efeito tão significativo como se você estivesse suplementando. Então, por exemplo, a recuperação entre as séries fica muito mais efetiva, o que faz você render mais no treino. Rendendo mais no treino, você aumenta o seu nível de atividade. Mais estímulo. Exatamente, você gera mais estímulo e aquela questão do saldo em relação ao gasto e ao consumo fica bem mais atenuado. Então, quando se fala de emagrecimento, está paralelo ao fato do déficit calórico. Sim, né? Com certeza. Isso exclusivamente para quem quer emagrecer. Sim. Né? Nesse caso. Então, vamos lá. Se a gente está falando de emagrecimento, eu queria que vocês falassem um pouco da suplementação que vocês utilizam, que vocês passam para os seus pacientes para o emagrecimento. Quais são? Porque falam ioibina, cafeína, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa suplementação. Pronto, vamos lá, cara. Em relação à parte de suplementação, eu gosto muito de dividir em duas vertentes, né? Não sei se o Paulinho concorda comigo, mas Sim. A gente tem suplementos que agem diretamente em relação ao emagrecimento, de forma totalmente direta, né? E tem suplementos que agem de forma indireta, principalmente, né, em questões de performance. O exemplo da creatina é um de que age de forma indireta, né? Aumenta a performance, aumenta gasto, consequentemente melhora o processo de emagrecimento. Mas a gente tem também os suplementos que agem nas duas situações e também de forma isolada naquilo que é diretamente voltado ao emagrecimento, que na maioria dos casos são suplementos que geram termogênese, né? Que é justamente a geração de energia através da produção de calor, que o nosso corpo faz com que aumente o gasto de energia, né? Alguns suplementos bases que normalmente, né, têm esse efeito termogênico, digamos assim, ioimbina, cafeína também tem, né? A ioimbina ela é muito interessante porque não só tem efeito termogênico, né, mas ela age diretamente dentro da nossa célulazinha que guarda a gordura, né? A gente tem uma célula que envolve essa gordura, que se chama adipócito, né? E a ioimbina em si, ela vai atuar lá dentro de um receptor dessa molécula. O adipócito seria essa gordura. Pronto, né? O adipócito é a molécula que guarda a gordura, digamos assim, é a caixinha que a gordura fica dentro. É aquela pochete? Isso, exatamente. É aquela pochete. Quanto maior a pochete, mais adipócito tem. Então, a ioimbina, ela vai agir diretamente dentro de um receptorzinho específico lá daquele adipócito, que tem como papel inibir o processo de lipólise, que é justamente a queima daquela gordura, né? E é de uma gordura específica, que é a gordura branca, tá? Que é aquela, digamos assim, a gordurinha teimosa, né? Galera, não confundam gordura teimosa com gordura localizada, tá? São duas coisas totalmente diferentes. Tá? Então, gordura teimosa. Isso, aquela que é mais difícil de sair, tá? E a gordura localizada é totalmente diferente, tá? Lembrando que não tem como você perder gordura localizada fazendo dieta. Você perde gordura no corpo inteiro. Corpo tá? inteiro. Mas enfim, voltando, né? Pessoal, ó, muito importante isso aí que ele falou, e é mais uma coisa que eu aprendi. Essa diferença aí das gorduras, né? Pronto. Qual é que você perde na dieta? Qual é? Exatamente. Repita aí o que você falou, que eu Pronto. quero aprender. Muito. A gordura localizada em si, a gente não perde ela de forma específica. A gente perde num conjunto geral, num conjunto tipo da assim, obra. tem gente que quer perder Barriga, quer perder só a barriga, pochete, quer não. perder só essa Sim. lateral, né? É só na faca, isso aí. Aí é só na faca. Então, quando você perde a gordura, perde no geral. Sim, no Exatamente, geral. no corpo Não inteiro. existe algum tipo de suplementação que perda de forma De forma localizada. alguma. De Olha, forma alguma. pronto.
Em relação a isso, eu poderia falar justamente da ioibina. Como ela age especificamente em um certo tipo de tecido, no final das contas, por mulheres terem um acúmulo maior de gordura na região inferior, nota-se uma redução bem significativa, né? Principalmente aquela parte ali inferior, perna, panturrilha, glúteo, que no final das contas tem uma quantidade de tecido adiposo maior e você nota uma diminuição, né? Pronto. Essa questão da gordura em si, dos locais de acúmulo, isso difere não só de sexo, né, de homem para mulher, mas também de indivíduo para indivíduo, né? Tem mulheres, por exemplo, que acumulam mais gordura na região frontal do abdômen, outras no culote, outras nos membros inferiores. Isso é muito individual, né? Mas voltando para a questão da ioimbina lá que a gente estava falando, né? Vai atuar diretamente naquilo que é a moléculazinha que guarda a gordura, né? Dentro de um receptor que está lá atuando na inibição da queima daquela gordura, certo? E aí vai fazer com que o processo dessa queima aconteça de forma facilitada. Então, a ioimbina, ela, digamos assim, atua em dois fatores, tanto quanto na termogênese, né, que eu falei anteriormente, tanto quanto diretamente dentro do adipócito. E tem um fator em comum que faz com que haja a diferenciação entre os dois, né, que é justamente a ação da insulina no nosso corpo, né. A ioimbina em si, quando a gente faz o consumo e, por exemplo, faz uma refeição logo após, ou até mesmo antes, ou vai tomar no meio do dia, isso faz com que a nossa insulina fique ativa, porque a gente se alimenta durante o dia, né? E esse poder, né, esse potencial de fazer com que aquela parte que eu falei do adipócito, né, da queimar a gordurinha que é mais difícil de sair, se iniba, certo? Ou seja, se você for fazer a utilização de ioimbina, o melhor cenário para isso acontecer é em jejum. Tá, em jejum. Pra galera que eu falo aí, né? Acordou, tomou já. Pronto, acordou, exatamente. já botou pra dentro. O famoso aeróbico em jejum, né? O cenário ideal para se acontecer é justamente, vai fazer seu aeróbico em jejum? 30 minutinhos antes, toma sua ioimbina. É o AEJ chamado. Exatamente, Isso. exatamente. E vai fazer seu cardio, que aí você vai ter tanto quanto o efeito da termogênese, tanto quanto o efeito da lipólise, que é a queima de gordura voltada para aquela gordurinha específica, digamos assim. Show de bola. Quer falar alguma coisa, Paulinho? Aproveitando nessa pegada que o Gustavo falou aí em relação à insulina, né? A insulina desempenha um papel muito interessante, né? E no final das contas ela é responsável meio que por trazer nutrientes para dentro da célula, né? E a gente precisa ter uma boa resposta à insulina quando a gente fala em processo de emagrecimento. Com certeza. Porque quando a gente perde uma boa sensibilidade à insulina, que é aquela famosa resistência periférica à insulina, a gente acaba dificultando o processo de emagrecimento porque quase todo o carboidrato que a gente consome acaba não conseguindo entrar como forma de estoque de energia ali. Consequentemente, a gente perde o potencial de treino e ainda fica esse açúcar, essa glicose em excesso na corrente sanguínea, que futuramente vai criar uma lipogênese ali, vai criar um tecido adiposo. A insulina, assim como o Paulinho falou, né? Ela é como se fosse o Uber, digamos assim, né? Ele vai pegar aquela glicose, que é o passageiro, no caso, e vai levar até o destino dela, que seria a célula em si, né? E aí, lá você vai entrar no local onde você tem que entrar, né? Que um receptor daquela glicose vai abrir as portas, digamos assim, para a entrada daquela glicose dentro da célula, e aí lá ela vai ser metabolizada, gerada como energia, enfim, cumprir o seu papel, digamos assim. Então, se você tem uma certa resistência à insulina, vai dificultar a produção da mesma e, consequentemente, digamos assim, que vai faltar Uber para levar a glicose lá dentro, entendeu? Sim. Show de bola. Eu queria que a produção colocasse aí, já preparasse a imagem do Tyson, né, que é um dos nossos funcionários, porque às vezes a pessoa fala assim, essa foto é da internet, eu não conheço ninguém que consiga emagrecer dessa forma, fazendo dieta, suplementação. E nós temos um exemplo claro, um exemplo dentro da LF Suplementos, que é um dos nossos funcionários, que é o Tyson. Sim. E eu queria aproveitar e mandar um abraço aí pro Tyson, pro Newton, pro João Paulo, nosso gerente, para a Andresa, né, para toda a equipe da LF Suplementos. A LF Suplementos, pessoal, está dentro da Sanfit, que é uma parceira nossa, Rani, forte abraço, Fausto, estamos juntos, meu irmão. Temos a LF Sede, que é próximo à UPA, entre a UPA e o Shopping Andê. E assim, nós temos esse timão de nutricionistas, né, que são vários. E aí você que quer emagrecer, quer ganhar peso, quer ser consultado por esses profissionais da área fantásticos, entre em contato com a LF Suplementos e nós vamos da melhor forma te atender. E eles aqui
estão dando aula, né? Eu estou aprendendo. É totalmente gratuito essa consultoria que eles estão dando para vocês. São Gonçalo do Amarante, nós temos também LF. Eu queria mandar um forte abraço aqui para o meu amigo Glauber, da Multitreinos. Glauber, um forte abraço, meu irmão. Paracuru, nós estamos chegando também. Mais uma novidade da LF Suplementos. Um abraço aí para o nosso irmão Éder. Tamo junto, meu irmão. Estamos chegando para Paracuru também. E a LF Suplementos Pecém, recém-inaugurada no Shopping Pecém, localizado ali bem no centro, em frente ao Comprimax. E é isso aí, a LF Suplementos sempre trazendo para você novidades, pessoal. A LF Podcast é um projeto, nós vamos ficar convidando aqui nutricionista, nutrólogo, educador físico, atletas. Então, toda semana nós teremos uma novidade aqui para todos vocês, beleza? Tem a imagem aí do homem, certo? Depois. Vamos continuar falando aqui, né, vamos falar mais um pouco aqui sobre algum tipo de suplementação, o cromo. Tem muita gente que fala também do picolinato de cromo, né? Sim. E o Paulinho é uma pessoa que gosta de indicar muito. Eu indico Fala bastante. um pouco aí sobre esse suplemento, Paulinho. Pronto. Em relação ao picolinato de cromo, eu estou indicando bastante. Eu acredito que realmente ele tem um resultado bem efetivo em relação à melhoria de sensibilidade à insulina, né? É notório essa questão dessa melhoria de sensibilidade à insulina, não só nos meus pacientes, mas como estudos posteriores que eu acabei puxando para que no final das contas acabasse utilizando essa suplementação. Ela se liga, no caso, à insulina, facilitando a ligação da insulina com a célula receptora, que aí no final das contas vai fazer com que eu consiga ativar a insulina, ativar a GLUT4 e jogar toda essa glicose, todo esse carboidrato que eu acabei de consumir para dentro da célula, que é justamente o que o Gustavo falou lá sobre o lance do Uber, que é levar até o destino, entendeu? Pronto. Essa questão que o Paulinho falou da GLUT4 em si, é como se fosse o porteiro que vai abrir a porta para a glicose entrar lá, entendeu? A enzima então, facilitador. Você chega lá de Uber, vai entrar no local e aí você bate lá na porta e o porteiro que está lá para abrir para você Isso é justamente o picolinato de cromo. Isso, o picolinato de cromo ele facilita essa conexão, digamos assim. Sim. Rapaz, então de forma bem simples, porque existem termos técnicos, né? Existem umas palavras que às vezes a gente não entende, a gente que não é da área. Mas assim, pessoal, de forma bem simples, eles estão explicando pra gente, né? Já falaram aqui do banco, a questão aqui do Uber, mas eles tentam falar de uma forma simples para a gente entender, né? No dia a dia. Sim. Em relação até ao picolinato de cromo, é uma suplementação que recentemente eu estou introduzindo bastante. Estou substituindo por uma outra metodologia que eu utilizava, que era a metformina, né? Eu utilizava bastante o Glyphage XR, só que no final das contas eu acabei percebendo que causava algum tipo de desconforto em alguns pacientes, desconforto intestinal, que atrapalhava, no final das contas, o dia a dia da pessoa, né? Essa questão do glifage, da metformina em si, né? Acho que muitos conhecem que é um remédio para diabetes, né? Um medicamento para diabetes. E uma das situações chatas, digamos assim, é justamente a parte intestinal, né? Muita gente, né, relata desconforto abdominal, questões de indigestão. Do glifage em si. Do picolinato, não. Do picolinato, não, de forma alguma. Mas o glifage em si, ele, digamos assim, tem esse colateral que é muito comum de acontecer, que é justamente em função dos problemas intestinais e tudo mais, gerando desconforto, o que na maioria dos casos, para pessoas que têm diabetes descontrolada, né, é um medicamento que realmente não tem muito para onde correr, né? Na maioria dos casos é indicado, tem que utilizar, né? Então, digamos assim que é uma forma alternativa, né? No caso, o que a metformina faz, no caso, ela aumenta a excitabilidade da célula para que a célula, enfim, receba a insulina. E a insulina desempenha esse papel. Diferente do picolinato de cromo, que se liga, no caso a insulina, para que ela realmente consiga se ligar à célula receptora. Então, são dois processos diferentes que, no final das contas, vão chegar no mesmo resultado. Exatamente. Porém, com essa opção de agora com menos desconforto, né? Exatamente. E tem uma coisa bem interessante no uso do picolinato, que é justamente a redução de apetite, né? Pessoas que têm um descontrole muito grande em relação, principalmente a parte psicológica, né? A gente sabe que o apetite ele é muito mais voltado para essa questão, então gera, digamos assim, um controle maior daquilo que é o apetite, para não, né, dar aquelas famosas furadas em dieta, digamos assim. Pessoal, aqui nós vamos mostrar agora aqui a imagem do Tyson, né?
O Tyson é um funcionário nosso, pode ir aí, produção, joga aí na tela, certo? Aqui é o Tyson, e o Tyson aí, quem acompanhou o Tyson foi o Paulo Gama, e eu queria que ele falasse o que foi que ele fez, qual foi o método que ele utilizou para fazer com que esse rapaz, que eu brinco até com ele, eu acho que ele estava um pouco depressivo, ele tava já desistindo da bem, vida. não. Né? O Pop estava judiado. Ele estava judiado um pouco, perdeu 16 quilos, pessoal, em 3 meses. Quando o Tyson foi trabalhar conosco, eu falei que eu daria uma oportunidade a ele, para ele mudar de vida, né, o estilo de vida dele, e ele topou, ele aceitou o projeto, e tá aí, pessoal. Ele emagreceu bastante, perdeu 16 quilos, e quem acompanhou ele foi o Paulo Gama, e eu queria saber qual foi o método utilizado pelo Paulo Gama para ele chegar a esse resultado. Certo. No caso, como o Gustavo falou, um dos pilares é o déficit calórico, mas não necessariamente o déficit calórico tem que se basear em uma dieta específica, uma dieta todos os dias a mesma coisa. No caso do Tyson, eu utilizei o ciclo de carboidrato, que é uma variação que a gente faz, dependendo do dia, do treinamento que a pessoa vai fazer no dia, a gente faz uma certa variação em relação ao volume de comida, para que no final das contas ela se sinta disposta para ter a atividade física ali, né? E a gente entrou com algumas suplementações, que no caso já foi a cafeína ajudou bastante ele, que no caso foi do próprio Fire Flame, né? Ajudou bastante. E dentro do Fire Flame tem um cromo, que aí ajudou nessa questão do apetite dele, né? Controlou bem o apetite. E em relação à performance, que era justamente, ele gosta de treinar, ele é um cara que gosta de treinar, né? Então, em relação à performance, a gente trabalhou mais com creatina e betalanina, né? Que foi outro suplemento que no final das contas a gente acabou pulando um pouquinho, não falou, mas ele tem uma importância bem grande em relação a desempenho físico, certo? Da betalanina. A betalanina. Então a betalanina também ajuda de forma indireta a emagrecer. A betalanina em si, ela cumpre um papel de efeito tamponamento, né? O que seria isso? A redução de produção de ácido, né, dentro da musculatura enquanto a gente está fazendo atividade física, né? Eu acho que a maioria das pessoas que praticam treinamento resistido, né, entendem a sensação de quando você está fazendo altas repetições e começar aquela ardência no músculo, né? E aquilo é justamente a produção de ácido lático, né, que vai fazer com que te impeça, de fato, de continuar em relação à parte do treinamento, né? E a betalanina em si, ela cumpre o papel de fazer com que haja uma redução desse ácido lático, consequentemente melhorando a performance no treino, né? E melhorando a performance no treino, consequentemente, o emagrecimento acontece de forma mais efetiva. Pessoal, eu estou olhando aqui, algumas pessoas estão pedindo que mostre a imagem, né, do Tyson, porque ficou um pouco distante. Aí os meninos aqui da produção vão agilizar aqui para eu mostrar a vocês, certo? Se alguém quiser fazer, eu vou abrir um espaço para fazer uma pergunta ao vivo aqui para vocês, certo? Então, façam uma pergunta aí sobre emagrecimento e vamos aproveitar essa consultoria aqui grátis, totalmente grátis, dessas feras aqui. E assim, eu me orgulho em ter essas duas feras aqui no time da LF, pessoal. É um timão e a cada dia a gente está crescendo, evoluindo para melhor atender vocês, né? Nós tivemos recentemente um workshop que foi um sucesso em parceria com a Nutrata, né? Excelente, e virão outros, certo? Aguardem. LF, estamos abarcando, estamos chegamos em São Gonçalo, Pecém, agora nós vamos chegar no Paracuru. Éder, já vá se preparando aí, meu irmão, vamos chegar com tudo e nós estamos aqui à disposição, beleza? Quando tiver pronto aqui a imagem, eu quero mostrar essa imagem do Tyson, né? Porque é uma pessoa que realmente ele emagreceu. Vamos lá, pronto, ó. Tá aí na tela agora para quem pediu, pessoal, que estava um pouco distante. Tyson, para quem conhece, ele é um funcionário da LF, pessoal. Então, isso aí não é uma foto de internet, não é uma montagem, é uma foto real. Quem conhece a LF Suplementos sabe que ele aí é um excelente funcionário, o atendimento, conhecimento de suplementação, ele é muito fera. Parabéns, Tyson. E ele começou de novo, viu?
Paulinho na dieta e pesado. Voltou a focar, né? Ofereci ali um negocinho ali que não podia, um biscoito, ele disse que não queria não, que estava na dieta. Então tá certo. Então é isso aí, Tarsuzão. Tamo junto. Vou esperar aqui alguma pergunta, certo? Sobre emagrecimento. Beleza? Enquanto isso, a gente pode ir falando em relação à parte da suplementação aqui que está em Pronto. cima, né? Tem a questão que tu já falou, você já falou da ioimbina Sim. e da cafeína. E aí quando junta os dois, aí né, fica show. Fica show. É um produto que tem na LF Suplementos, pessoal. Cafeína com Ioimbina mais cafeína. Me fala aí um pouco dessa junção, Gustavo. Pronto, vamos lá, cara. Em relação à associação desses dois suplementos em si. Primeiro ponto, né? Muita gente toma os dois de forma separada, digamos assim, né? A cafeína o pessoal usa mais para pré-treino, para ir treinar e tudo mais, e a ioimbina em si, na maioria dos casos, em jejum, para fazer o seu cardio. E quando se tem a associação dos dois, digamos assim que eles têm o mesmo âmbito, né? Que é aumentar a parte de termogênese, que de novo é a geração de energia através da produção de calor, né? E tem que se ter muito cuidado com a associação dos dois, né? Por quê? Não necessariamente, por exemplo, se você ingere, Gustavo, antes do treino eu costumo ingerir 400 miligramas de cafeína para ir treinar. E em jejum eu tomo 10 miligramas de ioimbina para fazer o cardio. Posso juntar os dois? Não seria muito legal, tá? Não seria muito legal. Por quê? Como eu disse, eles cumprem o mesmo papel. E um dos papéis da termogênese em si é o quê? Aumento de frequência cardíaca, né? Então aumenta a pressão arterial. E quando você junta os dois, né, em forma concomitante em si, pode-se ter um certo prejuízo, né, em relação a questões de casos de parar no hospital por conta disso, né? E é o que a gente tem que tomar cuidado com o pessoal que está buscando emagrecimento, né? É justamente, não é só buscar emagrecimento por emagrecimento, mas emagrecer com saúde, né? Exatamente. Muita gente quer, digamos assim, acelerar o processo, né? E faz as coisas na loucura. E a questão do suplemento que você mostrou é bem interessante porque ele tem a dosagem dos dois de uma forma controlada, né? Como, por exemplo, nesse aí, se eu não me engano, tem 10 miligramas, né, de ioimbina e 210 de cafeína. Digamos assim que é uma dose aceitável para você se testar, né? Justamente num cenário em jejum, você efetuar, né, o consumo para ver como você responde, principalmente em questão de atividade cardíaca, né? Justamente para não aumentar muito a frequência cardíaca e você ter problemas quanto a isso. E aí, a partir, né, dessa quantidade, você vai se testando, usando um pouquinho mais, aumentando, né? E aí vendo como é que vai sendo as respostas em relação a isso. Show de bola. É bem interessante. O nosso tempo ele é curto, né? Dá vontade de passar a noite todo dia conversando aqui sobre suplementação, sobre saúde e bem-estar, né? Nós temos algumas perguntas aqui. O Odile, ele perguntou o seguinte: comecei a treinar há 6 meses, tenho um pouco de dificuldade para tomar whey. Qual a importância dele na dieta? Falar? Pronto. Na bala. Pronto. Em relação ao whey protein, eu gosto de utilizar bastante, né? No final das contas, na minha dieta tem whey protein, né? Mas em relação ao whey protein, é como se fosse um alimento em pó. Não varia muito disso. Mas a importância dele, no meu caso, nos meus pacientes, é justamente palatividade. Quando você coloca um whey protein numa dieta de algum paciente, ele tem a oportunidade de estar consumindo algum alimento que tem algum sabor um pouco mais diferente, algo mais doce, né? Principalmente esses whey que chegaram novo lá no Trata, realmente gosto muito bom, né? E aí eu gosto de utilizar bastante, principalmente para aquela galera também que tem o dia a dia muito corrido, né? Aquela galera que não consegue, eu gosto de bater um pouco de proteína em todas as refeições, para que no final das contas tenha sim a manutenção da quantidade de massa magra, quantidade de massa muscular da pessoa, e gosto de utilizar o whey por conta disso, porque praticidade e o sabor também. Com certeza. O que o Paulinho falou é muito interessante porque uma das definições que eu levo de suplementação é justamente suprir a necessidade de uma alimentação inadequada, né? Ou seja, se tudo tiver ok na alimentação, digamos assim que não tem um porquê de você suplementar. Só que, para toda regra, tem a sua exceção, né? Então, tem casos como, por exemplo, de uma rotina muito corrida, que o suplemento ele vai te dar a devida praticidade para com que você faça e cumpra as refeições daquilo que seria o seu dia, em questões de palatividade também, né? Palatabilidade, que é em relação justamente ao sabor, né? Tem muita gente que faz receita, vê receita na internet, fazer bolo, fazer cookie e tudo mais. Então,
agrega, digamos assim. Porém, não é ele que vai ser o fator determinante para a sua evolução ou regressão de fato, né? Pronto. E aí tem uma pergunta aqui do Guilhermezão. Um abraço, Guilherme. Nosso clientezão top aí. Perguntou ao Gustavo: cardio em jejum, ele é mais eficaz, Gustavo? Pronto, cara, vamos lá. Em relação ao cardio, primeiramente, mandar um abraço, porque o Guilherme, para quem não sabe, é meu irmão, viu? Abraço, Gui. Mas vamos lá, em relação à atividade de cardio. Não tem digamos assim, uma diferença significativa. Em relação ao gasto calórico, não. Exatamente, em relação ao gasto calórico do cardio em jejum, comparado ao cardio alimentado, né? Então, de fato, se você tem que fazer cardio, o que obrigatoriamente para quem busca, independente daquilo que seja objetivo, emagrecimento ou hipertrofia, tá? Façam cardio, pelo amor de Deus. Façam cardio. Tá? Então, independente disso, tá? Não existe uma diferença significativa. Então, se você tem que fazer o cardio, faça na oportunidade que você consiga fazer de fato. Seja em jejum, seja alimentado, seja pós-treino. O único cenário que não é o ideal é fazer cardio antes de treinar. Ou seja, chegou na academia, vai fazer esteira e depois vai treinar. Você vai, consequentemente, afetar aquilo que é o rendimento da atividade principal, que é o treinamento resistido. Então, se você fizer o cardio antes do treino, você vai chegar no treino, já vai estar fadigado, já vai ter gasto energia e seu treino não vai render como deveria. Às vezes é imperceptível, né? Mas você acaba ali perdendo uma repetição ou outra, perdendo uma carga ou outra, e isso faz diferença a longo prazo, né? Então, definitivamente, faça na oportunidade que você tiver tempo. Basicamente é isso. Pronto, respondido de forma bem objetiva, né? Sim. Quer complementar alguma coisa, Paulinho, sobre Em relação ao cardio em jejum? o cardio em jejum? Não, que como eu falei, realmente não tem nenhuma diferença significativa em relação ao aumento do gasto calórico. Mas por você estar em algum período em jejum, você provavelmente já está com uma baixa de reserva energética. Consequentemente, você vai utilizar o tecido adiposo como fonte de energia um pouco mais rápido do que usaria em um estado alimentado, né? Por isso que no final das contas a gente dá essa preferência, pelo menos eu gosto dessa preferência do cardio em jejum ou do cardio pós-treino, que aí quando a pessoa já vai para cima da esteira, quando a pessoa já começa a fazer o seu cardio, ela já está com uma baixa de reserva energética, o glicogênio muscular já foi embora, a pessoa sente que no final das contas não dá para seguir gastando calorias na musculação, porque no final das contas o músculo tem um limite ali, e você vai para a esteira complementar o seu gasto calórico, fazendo uma caminhada ali, não precisa ser correndo, né? Exatamente. E essa é uma coisa muito importante. Muita gente tem dúvida de, cardio, é correndo, é andando? Eu tenho dúvida. É trotando. Pode ser andando de forma rápida, andando de boa. Vamos Como é que lá. funciona essa questão do Seguinte. cardio, né? Sim. Tem alguns estudos científicos, né, que relatam que a maior mobilização de gordura para ser utilizada como fonte de energia é dentro do cardio de média barra alta intensidade. Então, digamos assim que você não precisa nem correr e nem tem que andar devagar demais. É como se fosse uma caminhadinha apertada. Eu brinco com meus pacientes, é como se fosse... Caminhadinha apertada. É como se você tivesse com vontade no banheiro. Você não pode nem correr e nem devagar demais, né? Sem Tem cardio fofo, galera. Sem cardio fofo. Tem uma galera que eu vejo na esteira, Sem cardio fofo? sem cardio fofo. A galera coloca 5 na esteira, parece que tá passeando no shopping. Não, também não é assim, não vai servir de muita coisa. Tem gente que faz na bike, aí fica lá lendo vídeo. Aí para. Sacanagem. Tem que ter uma certa frequência cardíaca, tem que ter realmente uma intensidade. Exatamente. Tem um tempo ideal de cardio. Pronto. É interessante 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Pronto. Depende. Exatamente, essa é que é a questão, né? Eu sei que é um clichê falar isso, mas depende. Né? Depende muito, né? Do objetivo, da pessoa, do intuito. Então, por exemplo, lógico que vai ter diferença em relação a tempo em quem quer ganhar massa muscular ou quem quer emagrecer. Essa quantidade de tempo vai ser diferente de um para outro. Então, é muito relativo. Mas também de nada adianta você, vou fazer cardio, vou começar esticando a baladeira, vou colocar 1 hora de cardio por dia para emagrecer. Você vai queimar largada, digamos assim, né? Para toda a situação, em relação à parte de emagrecimento, é como se você tivesse que passar do branco para o preto ou do preto para o branco, mas passando por todos os tons de cinza, digamos assim, né? Você tem que passar... Subir degrau a degrau. Exatamente. Então, de nada adianta você esticar de uma vez
vai chegar um tempo em que, de novo, né, você vai se adaptar àquele gasto, àquela ingesta, então depois você não vai ter para onde correr, né? Do que adianta você fazer um corte muito grande de dieta, fazer um cardio com alta quantidade de tempo, e aí depois cessa o emagrecimento, você vai fazer mais cardio, sendo que você já está fazendo muito, você vai cortar mais da dieta. É o que eu falo para todo mundo. Quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. Então, se tu já tem uma certa condição cardiorrespiratória muito boa, porque tu já está correndo ali na esteira, esse é o teu normal, é tua base. Para sair da zona de conforto, tu teria que puxar um pouco mais, fazer com mais intensidade ou fazer mais tempo. Só que a gente tem uma limitação em relação a tempo, a gente tem uma limitação em relação à intensidade. Então, a gente tem que ir dosando essa quantidade de cardio de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu atualmente estou fazendo 1h30 de cardio, né? Só que eu não comecei com 1h30 de cardio, né? Então, gradativo, né? Exatamente. Comecei ali com 20, fui subindo para 30, 40 e assim por diante até chegar no ponto que está hoje. Então, não façam a loucura de começar com cardio de 1 hora de uma vez, tá? Pelo amor de Deus, não existe a necessidade de fazer isso. Então comece aos pouquinhos, não queima a largada, viu? Muito mais do que acertar o caminho é se manter nele a longo prazo, viu? Show de bola. Pessoal, a última pergunta, né, é em relação ao efeito platô. Como parar? Vai lá, Paulinho, a bola é sua. Pronto. Em relação ao platô, uma das coisas que eu já acabei de falar aqui é justamente esse lance de quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. Então tem alguns certos pontos onde eu não consigo aumentar a intensidade do meu paciente em relação ao treinamento, né? Ele já está chegando ali no limite, está com um bom nível de treinamento, está com um bom nível de cardio e também não tem mais de onde eu cortar tanto na dieta, né? E aí eu chego no platô, né? Que se eu utilizar todas as balas que eu posso utilizar, cafeína, ioibina, o próprio glifage, picolinato de cromo, todos de uma vez, eu vou acabar ficando sem ter como tirar esse platô, tirar essa zona de conforto, né? Essa é uma situação interessante porque na maioria dos casos em que, né, eu atendo em si, não sei se o Paulo também é assim, mas na maioria dos casos as pessoas chegam lá comendo menos e saem de lá comendo mais. Sim, né? sim. É justamente o inverso daquilo que elas estão imaginando que vai acontecer. Basicamente, para quem não entende, assim, essa palavra platô, o que seria, assim, de forma bem básica? O estagnar, é o parar de ter evolução. Exatamente. Você parou de ter evolução. Pronto. Exatamente. Parou Então, de ter esse evolução. é o efeito platô. Em relação ao emagrecimento, em relação ao ganho de massa muscular. É como se eu estivesse treinando e não conseguisse mais emagrecer. Sim. Esse é o efeito platô. Exatamente. Sim. Lembra do termo que eu falei? Termogênese adaptativa? Termogênese. É justamente o termo científico da coisa do que seria o platô. Entendeu? Então, o nosso corpo ele se acostuma tanto quanto com o gasto, tanto quanto com a ingesta, e as duas coisas se complementam. Por exemplo, uma pessoa que está comendo pouco, dificilmente ela vai render bem no treino, né? Então, se você come pouco, o seu gasto ele vai diminuir consequentemente juntamente com a tua ingesta. Então, a conta vai se equilibrar, entendeu? Então, o déficit calórico fica mais difícil de se acontecer. Show de bola, pessoal. O bate-papo aqui tá muito massa, mas nosso tempo já tá acabando, né? Porque o Instagram ele derruba depois de um tempo. E assim, quero agradecer a participação, a satisfação enorme de eles terem aceitado o convite. Paulo Gama, Gustavo Souza, né? Pessoal, quer ser atendido por um profissional da área, na LF Suplementos, Gustavo, Paulinho, Carlos Wagner, Carlos Henrique, a Carol, tem a Iana, tem a Suzana, tem a Keila. Pessoal, é para todos os gostos. É um timão, é uma galera muito massa. Em Caucaia, no PECEM, nós temos a parceria também lá com a Alana Pitombeira, certo? E também tem a Larissa Nutri. PECEM em São Gonçalo tem essas duas que são parceiros da LF. E no Paracuru tem o Éder. O Éder é nutricionista também. Vestiu a camisa agora da LF, está no time e veio para somar, pessoal. Então é isso. Queria agradecer a participação de todos vocês que tiraram um tempinho para aprender com essas feras. Certo? Eu aprendi muito, meu irmão. Muito obrigado. Queria pegar aqui na mão de vocês. Certo? Agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Beleza? Tamo junto. E é isso aí, pessoal. Quer mandar um abraço para alguém? Paulinho, Gustavo. Papai e mamãe. Olha pra lá, Um abraço para a família aí que está assistindo, viu? Pessoal, eu quero agradecer aqui a parceria que nós temos com a Caucaia Digital, em nome do nosso irmão Itamar,
Abraça a minha esposa, abraça meu pai, minha família, meus irmãos, a minha mãe e toda essa equipe que acredita nesse projeto da LF Suplementos. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, rapaziada.